Boa noite a todos. É com imensa alegria e gratidão que nós da Fraternidade Espírita Amor e Caridade convidamos a todos os irmãos encarnados e desencarnados para esta interpretação, para esta aceitação do Evangelho de Jesus. E hoje nós vamos tentar falar e mostrar a alegria da fé como mãe da esperança e da caridade. E todos nós, da Fraternidade Espírita, de antemão agradecemos a toda a equipe de Dr. Pedro Luiz, a todo o Mestre Jesus, a todos os bons espíritos que nos amparam e auxiliam. Jesus de infinita bondade, e agradecemos muito o amparo e o apoio de todos que pacientemente participam conosco dessa reflexão, dessa renovação. Mais do que nunca nesses tempos, nós gostaríamos de falar de fé, de alegria e de alento para os nossos corações, fortalecendo tudo em nossa vida, né? Fortalecendo a nossa esperança, melhorando os nossos dias e nos entendendo nesse processo de transição como os verdadeiros trabalhadores da última hora na vinha do Senhor. A Carol vai ler para a gente agora a prece da esperança, que para o nosso evangelho de hoje, vai ser, com certeza, é muito abençoada, foi inspirada pelos amigos espirituais da equipe de Dr. Pedro Luiz. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite, pessoal. Prece da esperança. Mestre Jesus, o Cristo de Deus, abraça nossos corações na mais pura e linda esperança, que sejamos capazes de sorrir, apesar da lágrima que insiste em cair, que tenhamos força para prosseguir, mesmo quando as dificuldades gritam, que estejamos atentos ao vosso amor, quando a tentação vier nos desviar, que possamos amparar os que nos rodeiam quando eles nos ferirem. Senhor, como o mar envolve a areia, avancemos levando alívio aos que sofrem. Quando a dor nos visitar, sejamos fortes para perceber o seu amor por nós. Quando a tristeza nos envolve, sejamos como o vento que contorna a floresta e chega ao mar. Quando nossos entes queridos partirem, sejamos vida para entregar-te com amor os nossos amores. Quando nos sentirmos sozinhos, sejamos luz para alcançar, Senhor, e nunca mais acreditarmos na solidão. Quando nos sentirmos magoados, sejamos leves para perdoar. Sejamos fraternos irmãos de todos e de tudo. E nesse momento, Senhor, a grandeza que nos une para nunca mais nos separar é o laço divino da paz. Alegria no amor, alegria no amar, na trajetória do Cristo a nos amparar. Que assim seja. Que assim seja. Gente, depois dessa prece tão linda da esperança, nós gostaríamos de começar, antes de falar do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, nessa doutrina que nós abraçamos todos os irmãos, de toda a fé. Não importa qual religião nós estamos sintonizados e somos seguidores. Não importa se nem temos religião. Não importa se acreditemos ou não, se tem irmãos ainda agnósticos, né? Que não gostam, que não seguem nenhuma religião. Não importa se você se diz ateu. A esperança e a fé vai muito além. Porque, conforme diz Einstein, né? Deus não joga dados, conversa. E na imensa natureza e na imensa força, toda luz e toda bênção pode nos fortalecer. É a nossa âncora, é o nosso espaço. Então, olha só, Paulo, na primeira carta que ele mandou para o povo de Roma, para os romanos, Paulo de Tarso, no capítulo 12, no versículo 12, ele dizia o seguinte: passavam naquela época, né, por momentos de bastante dificuldade, aqueles que estavam seguindo o caminho do Cristo, sofrendo grandes perseguições, né,
E aí, diante de todo esse sofrimento, ele envia uma carta aos Romanos, que no versículo 12 diz o seguinte: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Diante desse momento, com fé, que nasce, né, da esperança e nos permite, através da fé, que nós possamos alegrar e fortalecer a caridade. Este capítulo, né, o 19, que vem nos falar sobre a nossa fé, ele vem nos convidar para aquilo que Kardec dizia, que o Espírito da Verdade, sob a bênção de Jesus, nos prometeu enviar um Consolador, né? A doutrina e uma verdade, quando nós já tivéssemos maturidade para recebê-lo. Fé inabalável só é aquela que pode encarar de frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. E o convite de hoje é para que a nossa fé se torne inabalável e a paz entre nos nossos corações, mas de uma forma tão linda que o Cristo que vive em nós possa permitir que as nossas mãos sejam operosas. Gente, a fé, quando ela é sincera, ela é empolgante e contagiosa. Sabe? Vou começar relatando sobre um fato em que foi muito necessário e importante a fé. Na Segunda Guerra Mundial, o Brasil foi convocado, né, a participar, ele teve que ir. Em 2014, os italianos convidaram um senhor que foi da Segunda Guerra, ele era mecânico de aviões, e é convidado para que fosse receber uma homenagem aos brasileiros. E neste ato, durante a segunda, narrado em 2014 na Itália, os italianos fizeram questão de agradecer aos brasileiros. E eles contavam que a Itália, naquela época, tinha iniciado, estava participando, apoiando Hitler. A população passava fome, era de muito sofrimento. E eles faziam parte da equipe, né, do fronte americano. E aí eles relataram que era com imenso orgulho e gratidão que eles homenageavam os brasileiros. Por quê? Eles não queriam que os brasileiros fossem. Porque em plena Segunda Guerra, o Brasil, um país pobre, né, sem grande tecnologia, o que ia participar da Segunda Guerra? E o Brasil levou 26 aviões e vários brasileiros lutaram na Segunda Guerra. 500 morreram. E este piloto mecânico de avião foi convidado para receber uma homenagem, em que os italianos fizeram questão de contar. Ele dizia que os ingleses, que faziam parte dessa equipe, quando os brasileiros chegaram e foram desprezados, os ingleses, toda a comida que sobrava, os ingleses faziam questão de jogar fora e de enterrar. E o povo italiano ali naquela região passando muita fome. Os americanos, a comida que sobrava, eles davam, né, para algumas famílias, mas faziam questão de dizer: olha, essa comida é nossa, dos Estados Unidos. Nós estamos fazendo a caridade. Faziam questão de ressaltar esta caridade. E eles diziam que só os brasileiros, todos os dias, dividiam a comida, primeiramente com as crianças e com as grávidas, e nunca, em nenhum dia que eles estiveram lá, deixaram de dividir essa comida. Então, eles homenageavam os brasileiros na Segunda Guerra, e que, além de serem os mais generosos, os que mais se preocuparam, sempre todos os soldados nunca preocuparam em se alimentar, sempre dividiram com as mulheres, com as crianças, com as grávidas e com todas as famílias que encontraram. Mas o mais importante nessa história não é a generosidade, que foi lembrada e é lembrada todos os anos na Itália com muito carinho. Mas o general de guerra, chamando essa equipe brasileira, que foi muito mal recebida, depois de algumas semanas chamou e falou assim: escuta,
Vocês vieram de um lugar que nunca lutaram, que não tem muita experiência. Mas me contem, como que pode vocês, do Brasil, que não tem grande experiência, vocês trouxeram 26 aviões e vocês conseguem colocar para voar 24 aviões toda semana? A sua equipe é menor que a de todo mundo que está aqui. Como é que vocês conseguem isso? E ele disse, meu caro general, é que nós brasileiros, não importa o cargo e a hierarquia, numa hora dessa, todos nós nos ajudamos. Não tem quem pilota e não tem quem cozinha. Todos nos ajudamos. E o que isso tem a ver com a fé inabalável, com a esperança e a caridade? Porque nada está sozinho quando estamos sintonizados no bem. Quando a fé nos convida nos momentos difíceis para trabalharmos nas nossas dificuldades, é nessa hora que nós temos a oportunidade de nos mudar, nos melhorarmos e melhorarmos todos que estão à nossa volta. O convite hoje da Fraternidade Espírita, Amor e Caridade, com muita humildade, é acender a nossa fé, com muita esperança, mas com muita operosidade, com muito trabalho, com operacionalidade, com alegria, com a caridade. Mas a gente vai pensar, estamos tristes, estamos com raiva, estamos com medo, tudo é legítimo. Nós também não podemos negar um sentimento que está fazendo parte de todos nós. A gente precisa reconhecer e aceitar. O momento é crítico, precisamos nos cuidar, precisamos ficar parados, precisamos renegociar nossas dívidas. Mas se tem uma coisa boa, todos nós estamos no mesmo barco. Não adianta ninguém endurecer conosco, querendo receber o aluguel todo, querendo receber tudo que foi contratado, sendo que o mundo inteiro está sendo convidado para esta nova, esta nova transição, essa oportunidade de melhora do nosso planeta. Gente, a fé é quando nós acreditamos e graças a ela nós nos tornamos caridosos. E eu gostaria hoje que cada um de nós aqui, encarnados ou desencarnados, independente se estamos com raiva, com medo, se estamos aflitos, se estamos indignados, Independente, nós já superamos mais de 30 dias de isolamento. O mundo já está superando mais de 90 dias de uma pandemia. E graças a Deus da população, só sucumbiu 0,0002%. Todos os dias, irmãos nossos partem para a pátria maior. E 3 vezes mais dos números de pessoas que estão se libertando do corpo de carne e abraçando a casa do Pai, 3 vezes mais nascem novos irmãos retornando da casa do Pai. Onde está a nossa fé? Onde está o Cristo que nós acreditamos? Onde está o exemplo de Jesus para que nós possamos seguir? João, o evangelista, que seguiu Jesus a vida inteira e foi o único dos apóstolos que não foi crucificado, a quem Jesus no pé da cruz disse, este é o teu filho, para a mãe dele, e disse para ele, filho, essa é a tua mãe, cuidou de Maria, preservou o evangelho, morreu velhinho. João disse no capítulo 16, nos versículos 30 a 33, que Jesus passando por tudo e avisando naquela noite, no Jardim das Oliveiras, onde ele sentiu, sendo Cristo, pressentiu tudo o que aconteceria, ele disse, no mundo tereis provações, mas animai-vos, eu venci o mundo, vós também podeis. O convite agora, como trabalhadores da última hora, não é para entrarmos em pânico. O convite agora é para pensarmos, vai passar, o que eu posso fazer para ficar melhor, Fé raciocinada, gente, vale muito a pena a gente pensar o seguinte,
nós entendemos, aí a gente fica muitas vezes tentando justificar e explicar por que muitos de nós espíritas, né, a gente passa por esses momentos com paz no coração, com muita prece nos nossos pensamentos, né? Muitos de nós também, a gente tem momentos de medo, a gente entra no pânicozinho, mas depois a gente pensa assim, opa, tem aquela tranquilidade da fé raciocinada. Olha, por que a gente está dizendo isso? Que a gente já sabe que o nosso pensamento e o nosso sentimento pertence à nossa casa mental, que faz parte do nosso espírito. Todos os nossos pensamentos e sentimentos, eles não são criados pelo órgão cérebro e sentido pelo coração. Eles são ferramentas de um corpo físico que manifestam o sentimento da nossa casa mental. Somos espíritos imortais, criados por Deus, abraçados por Jesus como ovelhas perdidas para nos redirecionar no caminho do bem. Então, por que a gente está dizendo isso? Porque o nosso pensamento, Joana de Ângeles diz em várias de suas obras, André Luiz em várias obras psicografadas por Chico Xavier, Joana de Ângeles e André Luiz nos diz que o nosso pensamento é um dínamo gerador, uma usina que gera energia. Vamos criar energia que nos acalme. O meditar, o pensar, uma boa música. Vamos aproveitar o tempo que nós temos. Se estamos presos numa casa, num apartamento, quantas coisas maravilhosas quantas coisas podemos criar, dinamizar, gerar fluidos e boas energias. Cuidar da nossa saúde com pensamentos bons. Afinal de contas, para cada um de nós, quem ao nosso lado desencarnou em função desse vírus? Rezamos, abençoamos, pedimos à espiritualidade que abrace todos os irmãozinhos que estão partindo para a pátria maior, vítimas desse vírus. São irmãos que estão indo, gente, para preparar a volta. São irmãos que se comprometeram em partir neste momento para que nós que estamos aqui possamos refletir no amor maior. E eles voltarão como os nossos netos, nossos bisnetos, como espíritos mais preparados para nos auxiliar. Então, por que a gente está dizendo isso? Para que nós, neste momento, possamos nos educar. Quem disse que seria fácil? Quem disse que nós renascemos para ficarmos na infância espiritual, infantilmente, só querendo ter alegria e prazeres? O chamado é para nos refletir o que nós temos feito, o que nós damos mais valor. Preocupar em estar bem e aproveitar as festas, ou entendermos que 800 milhões de pessoas no planeta passam fome todos os dias. Centenas de milhares de crianças morrem de fome todos os dias. Precisávamos de um vírus invisível nos ensinar que a vida não está na nossa mão, que nós não podemos brincar com este corpo, nem com a posição que nós ocupamos, que ninguém é melhor do que ninguém, que nós somos um instrumento lindo do Cristo para nos ensinamentos de Jesus sermos melhor e transformarmos, ajudarmos o planeta neste momento para se transformar em um lugar melhor para se viver, que a verdadeira alegria é a alegria do outro. Só para que nós possamos entender como é importante termos pensamento de que tudo vai passar e que não é tão importante, mas não é o único meio que nós estamos desencarnando no planeta. Precisamos respeitar, nem negar e fingir que não existe, nem deixar de nos cuidar, mas entender que é neste momento, como numa época de guerra, que nós temos que mostrar o que somos capazes. Se nós não temos um tostão para dar para ninguém, se a gente pode sair, nós podemos fazer uma prece acalmando nós mesmos, aliviando os nossos parentes das aflições que estamos causando, melhorando o ambiente do nosso lar e rezando pelos irmãos que estão partindo. Em vez de ficar gritando que estamos com medo,
precisamos fazer uma prece para os nossos queridos irmãos que estão partindo, que sejam bem recebidos no plano maior. Só para lembrar a importância da nossa fé raciocinada e da importância do nosso pensamento, uma psicóloga chamada Deusa Samu, ela mora em São Paulo, então ela faz umas palestras incríveis. E eu fiz questão de copiar esse relato dela como psicóloga e estudiosa do comportamento humano. E ela, como espírita, também tem todo um fundamento da base da nossa importância e da nossa conduta. Pesquisadores americanos, na década de 80, reuniram várias pessoas, colocaram numa sala e fizeram uma entrevista com elas. E falaram assim, vocês vão participar de uma pesquisa, fiquem tranquilos. Mas o que perguntaram? Quem tinha medo de assalto? Quem tinha medo de ladrão? Quem era mais corajoso? Quem tinha vontade de pular de paraquedas? E fizeram várias perguntas sem que eles percebessem que eles estavam sendo avaliados quem teria medo de ser assaltado, medo de ladrão. Colocaram eles numa sala e falaram que conversassem, ficassem à vontade, que logo chegaria um palestrante e ia conversar com eles sobre isso. Colocaram várias pessoas, uma parede de vidro, onde eles não viam o outro lado. Mas do outro lado do vidro eles estavam sendo vistos. Pegaram alguns presos americanos, todos que estavam presos por roubo e assalto, e viraram para eles e falaram de todas aquelas pessoas que estavam naquela outra sala, quem eles assaltariam. Todos apontaram as pessoas que falaram que tinha medo. Depois dos relatos e anotação, eles foram confrontando as fichas dos que falaram que tinha medo e de quais seriam assaltados pelos presos, que tinham sido presos justamente por esse tipo de crime. Então, o que significa isso? E eles marcaram as pessoas pela roupa, homem, mulher e tal. Foi muito bem identificado. Este experimento foi testado em outros países e todos apontaram a mesma coisa. O sentimento, o pensamento cria dínamo, energia. Pensamento gera uma molécula secundária, tem densidade, tem forma. Então, isso a ciência já sabe. Então, o padrão vibratório daquele medo atrai. A importância de termos uma fé raciocinada. Olha, temos que fazer a nossa parte onde nós estamos. Precisamos ligar para alguém, precisamos auxiliar, enviar para alguém algo que seja necessário, uma cesta básica, um dinheirinho para pagar uma conta, né? Um remédio que a pessoa às vezes não está dando conta de comprar. Negociar, ensinar esta pessoa os direitos que ela tem. Isso tudo vai criar em nós uma sintonia e vai afastar o medo de pegarmos o vírus. Vai afastar de nós essa aflição, porque vai nos dar paz no coração. Então, nos faz lembrar, gente, São Francisco de Assis, quando estava nos seus momentos finais, ele percebendo que estava próximo à sua morte, ele chamou todos os que estavam com ele, todos os freis, e disse para eles, olha, está próximo o meu momento de volta para a casa do Pai, e eu gostaria de pedir para vocês que rodem o mundo inteiro, por favor, pregando o Evangelho. Preguem o Evangelho, saiam pelo mundo inteiro. E só em último caso, se necessário, fale do Evangelho. O que Francisco de Assis estava nos convidando é que a maior fé que nós podemos ter, a maior esperança e a maior condição de saúde que nós precisamos ter é trabalhar pelo próximo, é desejar bem ao próximo, é cuidar de nós para que nós sejamos fortes para cuidar do outro. Se todo mundo entrar em pânico, se todo mundo achar que ele está naquela estatística, nós não vamos fazer nada, nós não vamos fazer uma prece. Olha, tem um livrinho que eu recebi gratuito na banca espírita e ele conta, numa das cartas que Chico Xavier psicografou, de um filho que fala que ao desencarnar cedo, com 9 anos de leucemia, ele dizia para a mãe dele, falou, mãe, o que eu vou te escrever nessa carta se eu recebo as suas orações todos os momentos, se eu sei tudo de bom que você me deseja,
fique tranquila, não tem distância para nós. Emmanuel, para aqueles a quem já perderam alguém, né? Aqueles que neste momento nós tivemos sim, mais de 5.000 brasileiros, né, já partiram para a pátria maior. Mas aos familiares e a todos aqueles que qualquer época perdem seus entes queridos, né? Pai, mãe, avós, filhos. Quando nós chamamos, né, que a gente, eu perdi, nós não perdemos, né? Porque não existe distância. É Deus nos chamando sobre as bênçãos de Jesus. E Emmanuel diz o seguinte, que quando nós dispomos, né, a buscar os nossos entes queridos, domiciliados no mais além, que não é para que nós não temos que os deter na terra, né, com as últimas relíquias da matéria, mas contempla os céus, que mundos inumeráveis, contempla os céus, em que os mundos inumeráveis, que nos falam da união, sem a Deus, contemplem o céu, que mundos recebem, sem a Deus, e ouvirá a voz do próprio coração, a dizer-te que não caminharam na direção da noite, mas sim ao encontro de um novo despertar. Que os nossos entes queridos partiram para um novo despertar, né? E outra coisa, todos nós nascemos sabendo que fatalmente retornaremos à pátria espiritual. Por que transformar numa posse no egoísmo, um pânico? Nós temos que viver todos os dias preparados para nos despedirmos e chegarmos na pátria com um novo despertar, com paz no coração. Sabe, Chico dizia que um amigo dele sempre falava, quando eu nasci, minha família ficou feliz e meus amigos no plano espiritual choravam. Quando eu me for, eu espero que eu tenha deixado lágrimas de saudade, mas muito mais sorriso de alegria. Então, gente, no capítulo 18 da Gênesis, ela fala assim pra gente, não seremos destruídos por cataclismos, por grandes destruições, explosões planetárias, né? E nem por uma guerra nuclear. Este processo de mudança que o planeta está passando, essa transição, ela é muito mais um processo de transferência dos nossos irmãozinhos, que não poderão voltar porque estão sintonizados nos maus, e essa transição acontece para que a chegada dos bons possa ter uma melhor sintonia. A escolha de que equipe nós vamos participar vai depender da nossa capacidade de sermos caridosos e exercermos a nossa fé. Nós homens estamos cheios de soberbas, achando que títulos, dinheiro, beleza e posição vai nos garantir tudo. Aí aparece um vírusinho que pode pegar qualquer um. Na torre das grandes empresas, né? Ou qualquer irmãozinho nosso da periferia. Isso é Deus nos mostrando que a vida é de Deus, ela é imortal. E por que nós estamos nesta soberba? E por que o nosso pânico? Quando temos paz, deixamos paz e irradiamos paz. Olha, sentir medo é normal, não estamos desfazendo o sentimento de ninguém. Mas como, graças a Deus, já aceitamos os conhecimentos de Deus, da espiritualidade, e temos certeza no plano maior, nós temos a alegria da esperança, né? Olha, Pestalozzi, Piaget, Freinet, desde 1850 em Paris, eles começaram a estudar como se educa melhor as novas gerações. E Pestalozzi dizia, só se educa por amor, sem punir, mas com limites. E nós tenhamos que estar muito alertas. Este vírus, graças a Deus, foi só um vírus. Diante do que nós, humanidade, estamos frios e indiferentes com o amor do outro, o tanto que estamos fazendo os outros sofrerem, o tanto que nós achamos que temos o direito de ser mais orgulhosos, lesar o irmão pelo nosso bem próprio, debochar das pessoas, fazer pouco das pessoas por causa de cor, por causa de opção sexual. Que
Quem somos nós para julgar os nossos irmãos? Em vez de abraçarmos e entendermos que todos somos irmãos. Este vírus veio para nos alertar e nos acordar. Somos filhos de um mesmo pai. Somos uma família só, gente. Então, se nós estávamos conversando, né, Dani? Se cada um de nós não sairmos desta pandemia um tiquinho melhor, um tiquinho mais em humanidade, nós vamos receber outras turbulações que serão necessárias passarmos para nos educar. Então, nós temos que entender o convite, nós temos que entender o recado. Olha, mas falando, eu sempre quero falar em nome da Fraternidade Espírita, Amor e Caridade. Mente sã cura corpo sã. Sentimento de fé gera esperança. Tristeza, dor, dificuldade, nós todos passamos. Mas a alegria de que isso vai passar e ver a dor do outro nos mostra que nós não temos o direito nem de falar que a nossa vida é ruim. Olha, uma das coisas mais bacanas nessa vida é, para que tenhamos humildade, nós precisamos entender e reconhecer, né, que o acaso não existe. A nossa fé, a nossa sintonia, a nossa vibração, essa nossa vibração vai nos dar alegria. Nenhum conhecimento intelectual pode garantir paz nos nossos corações, tá? Agora, gente, a questão 920 do Livro dos Espíritos, ela fala muito, né? Essa felicidade na Terra, o homem vai gozar de felicidade aqui, a felicidade plena, né? Jesus já nos alertou, meu reino não é deste mundo, mas nós ainda estamos querendo ter a soberba de querer tudo para nós, achando que só nós merecemos. Não existe país, continente, vizinho, não existe ninguém melhor nem pior do que nós. Somos todos uma família só. Hoje, num convite, uma grande palestrante estava dizendo, sabe aquele enxovalzinho que você teceu e que fez parte de um kit que você doou para uma mãe carente da periferia, ou para aquela que você chamou de marginal, que viciada, teve o filho na rua? Você pode estar tecendo um cobertorzinho, uma roupinha, para um grande amigo seu que está nascendo e que vai ser de muita luz para o planeta. Use o seu tempo para tecer com amor. Faça, doe com amor. Nós nunca saberemos. Estão chegando muitos espíritos de luz e eles não estão renascendo nos grandes, como Cristo nasceu na manjedoura. Eles vão estar nascendo em vários lugares. Abençoa, doa, abraça. Você pode estar abraçando. E que alegria quando chegar na pátria maior e souber que você doou para um grande amigo, né? A questão 920 pergunta se nós vamos ser felizes aqui na Terra. Questão do Livro dos Espíritos. E eles respondem, não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. A pandemia, gente, é uma prova para saber o tamanho da nossa fé, o tamanho da nossa capacidade diante de uma adversidade, da gente pensar no outro. Agora, depende também da suavização de seus males. Como nossos males serão suavizados? Será que nós vamos precisar de um outro vírus para aprendermos a amar e dividir com o próximo? E depende também, para ser tão feliz quanto possível na Terra, da nossa esperança, das nossas mãos operosas, dos nossos olhos para emanar simpatia, do nosso sorriso para tentar levar a esperança. Olha, falando em alegria em momentos de crise, Jerônimo Mendonça, ele é conhecido como Gigante Deitado. Um jovem lindo, de uma voz maravilhosa, se depara aos 18 anos com uma doença que causa muita dor e o jogou numa cama. A única coisa que ele conseguia mover era os olhos e os lábios, uma voz linda. Adaptaram uma Kombi e uma cama de hospital. Jerônimo Mendonça saiu pregando e cantando. O 9º filho de uma analfabeta com 10 filhos. Só ele espírita. E onde ele ia, ele cantava, era divertido e debochava de todo mundo.
Ele dizia para Divaldo, nós vamos dar palestra junto, você sai super aplaudido, mas só eu saio carregado. Ele era tão maravilhoso que ele achava graça em tudo. Uma vez foram brincar com Jerônimo Mendonça e ele adorava ir para o cinema. E ele não tinha o menor problema, porque carregava ele na cama, né, de todo jeito. E uma jovem tropeçou nele, falou, que coisa, aleijado no cinema. E ele falou com ela, que coisa, você não está vendo que tem um aleijado no cinema? E ele conta que depois ficaram amigos e essa jovem ajudou. E Jerônimo Mendonça, numa cama de hospital, onde tudo lhe doía, cantava e falava do Evangelho de Jesus. Ele é de Ituiutaba. Jerônimo Mendonça desencarnou em 1989. Mas antes, desde os 18 anos com essa dor, 3 anos depois já estava 100% sem mobilidade física, ele deixou 2 creches, 2 centros espíritas e uma casa de repouso. E uma vez, e ele era extremamente divertido e alegre. Uma vez ele foi para o velório de um amigo, da turma deles do centro. E ele falou tão empolgado no velório e dizia, estamos felizes porque eu sei que meu irmão não está neste corpo. Este corpo abençoado que a terra recebe não está com o espírito do meu amigo, que eu tenho certeza que bons espíritos o levaram e ele está no hospital espiritual. E ele falou tão empolgado que todo mundo foi embora, comovido e feliz, esqueceram Jerônimo Mendonça no cemitério. E aí os amigos dele, isso era meio-dia, os amigos dele, 4 horas da tarde, passam na casa da mãe dele para buscar Jerônimo Mendonça. Ela falou assim, mas vocês buscaram para ir para o enterro do amigo seu, cadê meu filho? Eles desesperados, chegaram no cemitério, Jerônimo Mendonça lá, paradinho, falaram assim, mas vocês demoraram, hein? E eles não conseguiam parar de chorar e pedir perdão e desculpa. Os 3 amigos que esqueceram Jerônimo Mendonça. Diz que ele não xingou. E ele ficava o tempo inteiro. Mas como tem formiga no cemitério, hein, gente? E o tempo porque as formigas flecharam o pé dele, coitado. E ele contava rindo, né? Que como tem formiga. E os amigos falavam assim, não tem como pedir perdão pelo erro. Não, foi todo mundo embora. E na mesma semana ele foi para uma cidade próxima. E um amigo dele foi pregar e ele pedia doação em todo lugar que ele ia. Porque ele pedia mesmo para a creche, para os idosos que ele cuidava, né? E aí, Jerônimo Mendonça, um amigo dele, virou e falou assim, se você fizer, era dono de uma funerária, se você fizer uma boa música, você vai ganhar o seu velório, o seu enterro todo de graça. Ele falou assim, deixa comigo. E ele pegou, povo de Ituiutaba, morra alegre, viva feliz. Não deixe de fazer o seu velório na funerária São Luís. Ele falou, viu? Só numa trova eu ganhei meu velório. Então é o seguinte, o que Jerônimo Mendonça vem nos ensinar? E ele foi perguntado a ele, né? Se ele pudesse pedir a Deus alguma coisa, o que ele pediria? O que ia fazer ele muito feliz? O que você pediria a Deus, Jerônimo? E ele disse, eu ia pedir para Deus que eu queria deitar de lado. Meus irmãos, Jerônimo Mendonça deixa uma história linda. Chico Xavier deixa uma história maravilhosa. Jesus disse para nós, eu venci o mundo, vós também podeis. O que nós podemos fazer? Um pouquinho a mais, para transformar este momento num momento de alegria e paz, né? Olha, o idealizador do site Só Notícia Boa, ele falou essa semana que eles não tinham feito vídeo ainda, tinham feito só 2, em mais de 10 anos eu acho que existe o site, mas que ele resolveu fazer agora por causa da pandemia. E ele disse que nunca, desde que o site existe, eles nunca receberam tantos relatos de pessoas ajudando, fazendo caridade e auxiliando o próximo. Então, neste momento, meus irmãos, a depressão, o pânico, a ansiedade, a tristeza, a falta de dinheiro. Olha, não vamos ter vergonha, não. Se a gente está precisando, vamos ligar para casas espíritas, para os templos, para a igreja, para quem a gente conhece, e vamos pedir, quebra meu galho aí, tá fazendo falta. Não vamos ter vergonha, não. Vamos dividir, sabe? Mas antes que os nossos queridos precisem pedir, que nós tenhamos coragem de levar, né?
que a gente tenha coragem de oferecer. Aí a pessoa, às vezes, ela fala assim, não estou precisando não. Eu falo assim, interessa? Não interessa? Né? Tá aqui para você. Se você não está precisando, passe para quem precisa, meu irmão. Mas deixa lá. Às vezes, para nós, é muito difícil precisar e pedir. A gente que nunca, às vezes, muitos nunca passaram por isso. Então, não vamos ser como os americanos, olha, vamos dar, não. Vamos ser como os brasileiros na Segunda Guerra lá na Itália. Vamos só dividir, gente. Vamos dividir com carinho, vamos andar com bons fluidos, né? Olha só, eu gostaria de contar, qual que é o nosso tempo, gente? Eu gostaria de contar... Faltando 8, são 8h42. Eu gostaria só de contar mais uma história aqui sobre a importância de esperança em momentos difíceis. Tem uma história que foi contada no Momento Espírita, né? Esse texto foi retirado de ele foi contado num congresso sobre a fé de uma criança. Hoje a gente vem falar da nossa fé que dá esperança, mas que nos torna a fé de São Francisco, a fé de Jesus. Aquela fé que trabalha para aliviar a dor do próximo e a gente descobre que transforma a nossa mente em uma mente sã e nos alivia das nossas dores. Meus irmãos, muitos de vocês devem estar pensando em questão do suicídio. Olha, esse sentimento não é de vocês. Acreditem, esse pensamento ruim, ele vem de espíritos do plano espiritual, de irmãos que sucumbiram, que sentem tremenda dor e muitas vezes não sabem nem pedir socorro. E a frequência, pela sensibilidade que você tem, ou pelo seu pensamento de desânimo e de tristeza, entrou em sintonia. Então imagine, já tem pesquisa, se você passar o seu surto em 15 minutos, você não faz isso mais. Esse sentimento não é seu. Lutem para levar alegria, não dê tristeza aos que te amam. Muda a frequência, pensa em algo diferente. Vamos ter essa fé da esperança. Não desistam, vai passar. É uma minoria que vai sucumbir. Olha, muito mais do que pelo vírus, irmãos nossos têm desencarnado, porque está na hora de ir. Sejamos fortes, sejamos esperançosos. Olha só, tem duas coisas que eu queria contar. Uma criança na África do Sul tinha um abrigo improvisado por missionários. E uma mulher africana, super carente da região, num trabalho de parto difícil, elas nos lugares sem água, sem luz, com muita dificuldade, a mulher morre. E nasce, eles conseguiram salvar o bebê. A filhinha dela de 2 anos de idade gritava e chorava, porque viu que a mãe morreu. E o irmãozinho nascia, eles não tinham aquecedor. Essas irmãs abraçaram, se juntaram uma a outra para abraçar e passar a noite com esse bebezinho que não tinha como tentar fazer ele salvar naquela noite fria na África. E essas missionárias, logo de manhã, juntaram todas as crianças que estavam nesse abrigo e contaram as histórias. E pediram, vamos rezar para essa criança salvar, com o pouco que nós temos. Ruth, uma menininha de 10 anos, virou e falou, madre, eu quero fazer a prece. E essa menininha rezou e falou assim, por favor, Deus, manda pra gente uma bolsa de água quente para aquecer o bebezinho. Ah, mas como eu sei que isso é bom também demais, Deus, manda a boneca para a irmãzinha parar de chorar. Ela só tem 2 anos. Olha, a gente está aqui no meio da África, mas eu tenho certeza, Deus, que isso vai chegar. E a irmã ficou surpresa com essa menininha de 10 anos e falou assim, que seja feita a vossa vontade. E falou assim, não vou tirar a esperança dessa criança numa prece tão linda. Tinha 5 meses que nada chegava lá. À tarde, parou uma caminhonete e deixou lá um pacote com 11 quilos. Quando chegou a caixa, saiu todo mundo do abrigo correndo, querendo abrir. E a menininha de 10 anos falou assim, a bolsa de água quente está aí. E foram abrindo, tinha roupa, tinha sapato, e de repente, uma bolsa de água quente novinha. E a menina, quando viu a bolsa, gritou e falou, gente, se veio a bolsa, veio a boneca. Olharam no fundo da caixa, uma linda boneca. E uma carta de uma professora que 5 meses atrás, não sabia por quê, mas sentiu vontade de enviar
tudo que ela conseguiu arrecadar e que uma amiga dela do lado cismou de pôr uma bolsa quente e que ela esperava que servisse. Fé é isso. Não existe momento difícil. Se nós vamos sucumbir, tem Deus e os amigos espirituais para nos amparar. Mas se estamos aqui, vamos ser os trabalhadores da vinha do Senhor. Vamos mostrar o talento que Deus nos deu para multiplicar esse amor pelo próximo. E, em hipótese nenhuma, nós vamos fechar hoje, né? Sem contar uma história, uma linda história de uma jovem, né? Esse relato apareceu numa rede de televisão. E essa irmã conta que... É muito papel, né, gente? Essa irmã conta que ela nasceu com um probleminha na perna. E ela nasceu com um probleminha na perna e os pais dela falavam que tinha muita dó dela. Porque ninguém vai querer casar com ela. Ela era uma filha muito querida, né? Mas ninguém vai querer casar com ela. E ela falou, de jeito nenhum. Vou casar e vou ter filho. Ela tinha um problema de coluna. E os médicos falaram, você não vai conseguir. Ela falou, vou casar, vou ter filho. E ela disse que nunca perdeu a fé. E que sentia as dores. Casou. E conta que teve 6 filhos, viveu casada 56 anos e muito feliz. E contou, no auge da sua cadeira de rodas, com 80 anos. Olha, 2 filhos meus já morreram, o meu marido aos 76 teve um infarto, em 3 horas morreu. E eu vou dizer para vocês, nunca perdi a esperança. Fé é acreditar na sua força. Esperança é o impulso que faz a gente progredir sem prosseguir, sem nos paralisar. E ela dizia, olha, tudo que nos atinge na vida não são problemas, são as dores, são as formas que Deus faz para que nós possamos aceitar e enfrentar os problemas. Olha bem, tudo que nos atinge não são problemas, são dores, mas são a forma que Deus nos envia para aceitar os problemas. E ela dizia, não choro pelas tristezas que tive, nem pelas perdas, choro pela emoção. Eu choro quando eu assisto balé, quando eu ouço uma grande música, porque a tristeza, né, ela fala que ela chora por boas emoções, porque ela chora pelo que emociona, pelo que foi bom na vida, porque a tristeza só fez ela crescer. Que Deus possa nos amparar a todos, que a nossa fé possa ser operosa, que a nossa alegria seja de construir dias melhores para nós e para quem está ao nosso lado. Sejamos leves para nunca desistir do amor de Cristo por nós. Que Deus nos ampare, que a força do Cristo nos abençoe e que todos os amigos do plano espiritual, todos nós da Fraternidade Espírita, Amor e Caridade, nós hoje queremos ser uma gotinha de luz para vibrar para todos os lares e todo o nosso planeta. Que onde tiver aflição e tristeza, receba as vibrações dessa equipe tão linda que, em nome de Jesus, a todos nós abençoa. Tenham fé, não percam a esperança, tenham humildade, façam tudo o que puderem. Um telefonema, um abraço, um oi, né? Um bolinho, um docinho, tudo que a gente puder fazer. Confiemos, vamos ser como a nossa irmã, né? Em que a emoção é a emoção que nos une, a tristeza só nos faz crescer. E tem certeza que vai passar rápido e que nós não precisemos mais. Deus nos ampare e nos fortaleça a todos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, Dr. Pedro e toda a equipe linda da FEAC, que essa gota de luz chegue em todos os nossos corações. Gratidão, irmãos. Gratidão por estarmos passando por um momento tão precioso no planeta. Que Deus abençoe os aflitos, os sofridos, os deprimidos. Não vamos deixar de chorar porque dói, mas vamos ter certeza que estamos saindo. Já passamos mais de 50 dias, gente, está quase acabando. Em nome de Jesus, que a luz os envolva. Que assim seja. Pessoal, Denise, você vai fazer mais alguma coisa? Acho que você já fez, já fiz. Lembrando que
pediram, né, para que a live fique gravada. Infelizmente no Instagram não tem como deixar gravada, ela vai ficar 24 horas no Stories, mas amanhã essa palestra de Denise vai estar lá no YouTube, tá? Assim como os estudos têm ido pro YouTube, tá bom? Então a gente espera vocês semana que vem, na quinta-feira no estudo. É no dia do estudo que tem relato. Na quinta-feira, aí a gente, se as pessoas quiserem colocar os relatos novamente, tá? Quinta-feira. Estaremos lá com todos no coração. Com a permissão de Deus, que assim seja. Que assim seja. Tenha um excelente fim de semana. Boa noite, pessoal. Ai, gente, eu emociono.